Muito importante do livro do Barack Obama a respeito dos problemas financeiros, de crise econômica, etc. Nessa página 316 até a 319. Muitas vezes se diz que o presidente é mais elogiado do que deveria quando a economia vai bem e mais criticado do que deveria quando vai mal. É assim em tempos normais. Os fatores mais variados, como a decisão do Fed, sobre a qual o presidente não tem autoridade nenhuma, de aumentar ou baixar as taxas de juros, a vicissitude do ciclo comercial, o mau tempo que atrasa projetos de construção, ou a súbita alta de preço das matérias-primas provocada por conflitos do outro lado do mundo, tem mais impacto no dia a dia da economia do que qualquer coisa que o chefe do executivo faça. Mesmo iniciativas importantes da Casa Branca, como grande corte de impostos ou uma reforma significativa em algum setor, quase nunca produzem uma influência mensurável no crescimento do PIB ou nas taxas de desemprego durante meses ou até anos. Sendo assim, a maioria dos presidentes trabalha sem saber quais são os impactos econômicos de suas ações. Nem os eleitores têm como avaliar. Há uma injustiça inerente nisso, acho. Dependendo das coincidências temporais, o presidente pode ser punido ou recompensado nas urnas, por coisas que estão inteiramente fora do seu controle. Por outro lado, isso também concede a uma gestão certa margem de erro, permitindo que os governantes estabeleçam políticas com um sentimento de segurança, sabendo que nem tudo depende dos acertos deles. Em 2009, porém, a situação era outra. Nos primeiros 100 dias do meu governo, não existia margem de erro. Cada medida contava. O país inteiro estava atento. Tínhamos reativado o sistema financeiro, acabado com a recessão, levado as pessoas de volta ao trabalho, mantido as casas das pessoas. Nosso desempenho é divulgado diariamente para que todos vissem cada novo fragmento de dado econômico, cada reportagem ou cada notinha, servindo como pretexto para julgamentos. Minha equipe e eu tínhamos isso em mente, desde o minuto que acordávamos até a hora de irmos de novo para a cama. Às vezes acho que só a atividade intensa daqueles meses nos impediu de sucumbir ao estresse. Depois das decisões sobre a GM e a Carlyle, os pilares da nossa estratégia estavam basicamente prontas, o que significava que podíamos nos dedicar à implementação. A Força-Tarefa Automobilística negociou a mudança na administração da GM, intermediou uma negociação entre a Fiat e a Chrysler e ajudou a preparar um plano visível de concordata e reorganização das duas montadoras. Paralelamente, a equipe de habitação preparou o arcabouço dos programas RAMP e RARP, a redução de impostos e os subsídios previstos pela Lei de Recuperação aos Estados entraram em vigor, com Joe Biden e seu competente chefe de gabinete, Ron Klain, encarregado de supervisionar os bilhões de dólares em projetos de infraestrutura, visando a máxima redução de desperdício ou fraudes. E tinha sua equipe do Tesouro, ainda operando como equipe reduzida, conjuntamente com o Fed, continuar a apagar incêndios no sistema financeiro. O ritmo era implacável. Quando eu me reunia com a equipe econômica de manhã, o rosto dos participantes, sentados nas cadeiras e nos sofás que formavam a ferradura no salão oval, revelava toda a sua exaustão. Mais tarde eu ficaria sabendo, através de relatos indiretos, que as pessoas chegavam a discutir aos berros durante as reuniões da equipe, uma consequência das diferenças de opinião sobre as medidas a serem adotadas, das batalhas burocráticas territoriais, dos vazamentos anônimos para a imprensa, da inexistência de fim de semana ou do excesso de refeição, que se resumiam a pizza ou ensopado de carne com feijão no refeitório da Marinha, tarde da noite, no térreo da ala oeste. Nada dessa tensão se consolidou na forma de um rancor genuíno ou atrapalhou a execução do trabalho. Fosse por profissionalismo, por respeito à presidência, pela consciência do que o fracasso poderia custar ao país, ou pela solidariedade surgida entre eles, por terem se tornado um alvo coletivo de ataques vindo de todos os cantos,
O fato é que todos permaneceram mais ou menos unidos, enquanto aguardavam um sinal, qualquer sinal, de que nossos planos para acabar com a crise iam funcionar. E finalmente, na segunda quinzena de abril, isso aconteceu. Tim passou para o salão oval para me dizer que o Federal Reserve, que permanecera de boca fechada durante toda a análise que fez dos bancos, tinha deixado o Tesouro dar uma espiada preliminar no resultado dos testes de estresse. Então, perguntei, tentando adivinhar pela expressão de Tim, que tal? Bem, os números ainda vão passar por algumas revisões. Levantei os braços fingindo irritação. Melhor do que esperado, senhor presidente, disse Tim. Ou seja, parece que o pior já passou. Das 19 instituições de importância sistêmica submetidas ao teste de estresse, o Fed tinha dado a 9 um atestado de boa saúde financeira, determinando que não precisariam levantar mais capital. Outros 5 bancos iam precisar de mais capital para atender os critérios do Fed, mas apesar disso, pareciam robustos a ponto de conseguir financiamento de fontes privadas. Restavam 5 instituições, entre elas Bank of America, Citigroup, GMEC, o braço financeiro da General Motors, que provavelmente precisariam de apoio adicional do governo. Segundo o Fed, o déficit coletivo não passava de 75 bilhões, quantia que os fundos remanescentes do TARP poderiam cobrir tranquilamente se fosse preciso. Nunca duvidei de seu, com uma expressão séria, quando o Tim acabou de falar. Foi o primeiro sorriso que eu vi em seu rosto durante semanas. Caso o Tim tenha se sentido redimido pelo resultado do teste de estresse, não deixou transparecer. Anos depois ele me confessaria que ouvir Larry Summer pronunciar as palavras "você estava certo" foi muito satisfatório. No entanto, mantivemos essa informação preliminar dentro do nosso pequeno círculo. A pior coisa que poderiam fazer é comemorar antes da hora. Mas quando a Fed divulgou o relatório final 2 semanas depois, suas conclusões não tinham mudado. E apesar da persistente descrença de comentarista político, o público que importava, os mercados financeiros considerou a auditoria rigorosa e digna de crédito, inspirando uma nova onda de confiança. Investidores voltaram a injetar dinheiro em instituições financeiras quase na mesma velocidade que tinham tirado. As empresas descobriram que poderiam voltar a tomar empréstimo para financiar suas operações diárias. Assim como o medo havia colaborado para agravar as perdas concretas que os bancos sofreram com a farra dos empréstimos subprime, o teste de estresse, combinado com a garantia robusta do governo dos Estados Unidos, deram solavanco no mercado, trazendo-os de volta ao território da racionalidade. Em junho, as 10 instituições financeiras problemáticas tinham levantado mais de 66 bilhões de dólares em capital privado, ficando com déficit de apenas 9 bilhões. O Fundo de Liquidez de Emergência do Fed conseguiu reduzir seus investimentos no sistema financeiro em mais de 2/3. Os maiores bancos do país acertaram as contas com o Tesouro dos Estados Unidos, devolvendo 67 bilhões de dólares em fundo do TARP que tinham recebido, e com juros. Quase 9 meses depois do colapso do Lehman Brothers, parecia que o pânico tinha passado. Mais de uma década já se passou desde aqueles dias perigosos do começo de minha gestão. Embora os detalhes sejam vagos para a maioria dos cidadãos, a maneira como meu governo lidou com a crise financeira ainda alimenta debates ferozes. Em termos estritos, é difícil contestar o resultado de nossas ações. Não só o setor bancário dos Estados Unidos se estabilizou bem antes de qualquer sistema europeu. O sistema financeiro e a economia geral voltaram a crescer mais depressa do que hoje qualquer outro país na história, depois de um choque tão significativo. Se eu previsse no dia de minha posse que dentro de um ano o sistema financeiro dos Estados Unidos estaria estabilizado, que quase todos os fundos do TARP estariam totalmente quitados, na verdade fazendo render em vez de escoar o dinheiro do contribuinte, e a economia entraria no mais longo período de crescimento contínuo e de geração de emprego da história dos Estados Unidos, a maioria dos comentaristas e especialistas teria duvidado de minha sanidade mental, ou concluído que eu estava fumando alguma coisa mais forte do que o tabaco. Para muitos críticos mais reflexivos, no entanto, o problema é justamente eu ter arquitetado uma volta à normalidade,
vigente antes da crise, uma oportunidade perdida ou mesmo uma traição pura e simples. De acordo com esse modo de ver as coisas, a crise financeira me ofereceu uma oportunidade única em uma geração de redefinir os padrões de normalidade, reformulando não apenas o sistema financeiro, mas toda a economia americana. Se eu pelo menos tivesse quebrado alguns grandes bancos e mandado para a cadeia alguns culpados de colarinho branco, se eu pelo menos tivesse acabado com os exorbitantes pacotes de remuneração e com a cultura do cara eu ganho e coroa você perde, de Wall Street, quem sabe hoje teria um sistema mais equitativo que atendesse ao interesse das famílias trabalhadoras e não de um punhado de bilionários. Compreendo essas frustrações. Em diversos sentidos são minhas também. Até hoje examino relatórios sobre a escalada da desigualdade nos Estados Unidos, a mobilidade social ascendente e reduzida, o salário estagnado, entendendo toda a raiva que resulta disso e todas as distorções que essa tendência desperta em nossa democracia. E me pergunto se não deveria ser mais audacioso aqueles primeiros meses, me expondo a infligir mais sofrimento econômico no curto prazo em busca de uma ordem econômica alterada, permanentemente mais justa. Esse pensamento me incomoda. Apesar disso, mesmo que eu pudesse voltar no tempo e tivesse uma segunda chance, não digo que faria escolhas diferentes. Em termos abstratos, todas as alternativas e oportunidades perdidas que os críticos mencionam pareciam plausíveis como incidentes de enredo numa fórmula moral, mas quando se entra em detalhes, cada uma das opções apresentadas, nacionalizar bancos, ampliar a definição de leis criminais para processar executivos do mercado financeiro, ou simplesmente deixar uma parte do sistema bancário entrar em colapso para evitar risco moral, teria exigido uma violência contra a ordem social, uma reviravolta na nova política econômica que quase certamente teria piorado as coisas. E não para os ricos e poderosos, que sempre dão um jeito de escapar, teria piorado justamente para as pessoas que estavam tentando salvar. Na melhor das hipóteses, a economia levaria mais tempo para se recuperar, com mais desemprego, mais hipotecas executadas, mais negócios falidos. Na pior hipótese, poderíamos ter de fato mergulhado numa recessão em larga escala. Uma alma mais revolucionária do que a minha responderia que mesmo assim teria valido a pena, que não é possível fazer omelete sem quebrar os ovos. Mas apesar de estar sempre disposto a complicar a minha vida em nome de uma ideia, eu não queria correr esse risco à custa do bem-estar de milhões de pessoas. Nesse sentido, meus primeiros 100 dias de governo revelaram um traço fundamental de meu caráter político. Eu era um reformista, conservador em temperamento e talvez também em visão. Se estava demonstrando sabedoria ou fraqueza, cabia aos outros julgar. No fim do primeiro semestre de 2009, o jogo estava apenas começando. Uma vez estabilizada a economia, eu teria mais tempo para levar a cabo as mudanças estruturais em impostos, educação, energia, saúde, leis trabalhistas e imigração que defendera durante a campanha. Mudanças que tornariam o sistema fundamentalmente mais justo e ampliariam as oportunidades para os americanos em comum. Tinha e sua equipe já estavam preparando opções para um abrangente pacote de reformas em Wall Street, que eu apresentaria mais tarde ao Congresso.